bem? Como eu treinei para concluir os 80 km da Warhol Argentina by UTMB agora em 2024? Eu sou Enzo Amato, profissional de Educação Física, e é justamente por isso que eu acho que esse vídeo é relevante, porque ele vai ser comentado por um profissional de Educação Física, sabendo onde foi relevante e onde não foi. Nesse vídeo eu vou falar sobre os treinos, a alimentação na prova e os treinos de força também. Então fica ligado aí que vai ser bem interessante. Está começando mais uma dica de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Vamos lá! Bom, o ano passado eu corri a distância de 125. Tem até um vídeo lá mostrando como foram os treinos também. Eu acho que o nome do vídeo é como foram os treinos para correr 128 km. Dá uma olhada lá, porque aquele vídeo é diferente. E aí, por que seria diferente, né? Se o ano passado eu considerei que aquela distância e a minha prova foram muito boas, né? Eu fiz, o time estava ganhando. Então eu falei, bom, para esse ano o que eu faria de diferente ou o que eu repetiria? Então eu pensei no seguinte: quando você vai para longas distâncias, você pensa que o seu corpo tem que suportar, né? Ele tem que aguentar todas aquelas horas de esforço. E um corpo equilibrado responde melhor. Então eu falei, vou dar atenção mais aos alongamentos, não quero ter nenhum tipo de incômodo ao longo do processo aí de treinos, então vou dar atenção aos alongamentos. Então primeiro o alongamento eu inseri na rotina como rotina mesmo, né? Porque antes não estava, eu dava meio... o ano passado eu pensava só em correr, todo o tempo que eu tinha eu queria correr. E bom, vamos lá, o que não foi relevante nessa edição? O ano passado eu fiz musculação aqui em casa mesmo. Depois de treinar eu fazia lá 10, 15 minutos de exercícios de perna. Só, é o que dava para fazer, eu fazia aí. Esse ano eu fiz musculação como se deve para quem está pensando em ficar bom nesse esporte, né? Então eu ia 2, 3 vezes por semana na musculação, treinava bem. Só que isso não foi relevante. Como eu já falei para vocês aí muitas vezes, se você está pensando na corrida, para a musculação te ajudar na corrida, um treino com cargas médias já resolve. Esse ano eu fui para a musculação, estava pegando muito mais pesado, porque eu gosto do esporte musculação, então não estava pensando só na corrida, estava pensando também em outros objetivos, beleza. Mas se você está aí pensando, eu quero saber o que é bom só para correr, beleza. Carga média, um pouco só de exercício já resolve. E como foram os treinos de corrida para esse ano? Bom, se o ano passado deu certo, eu queria repetir esse ano, né? O ano passado eu conseguia fazer por semana entre 5 e 8 horas de corrida por semana. Eu conto em horas, não adianta contar quilometragem quando é treino de montanha, porque às vezes você faz um baita treino com a quilometragem meio pequenininha. Então você tem que contar em tempo. Então de 5 a 8 horas. Beleza, quero repetir, vamos lá. Mas aí a sua cabeça acaba te sabotando, né? Como no ano passado eu estava muito focado, muito atento, né? Porque a distância era a maior distância que eu já tinha feito, então eu estava muito focado. Agora, como a distância era menor, você fica meio relaxado, e coisa que não deve acontecer, né? Mas enfim, aconteceu um pouco. Então eu saía para treinar e meus treinos no total da semana somavam ali até 6 horas e meia de total na semana. Porém, eu adicionei outros esportes. Então, se eu tivesse que resumir de forma geral, esse ano eu fiz um cross-training e não só específico em corrida. As duas fórmulas dão certo, tá? Eu concluí os 2 anos de prova, as provas são muito longas e o seu corpo vai respondendo e vai seguindo. Então, esse ano eu tive até 6 horas aí de corrida por semana, adicional a natação, que soma mais 2 horas e 20, isso já tinha ano passado também, mais 2 horas de tênis por semana, às vezes eu ficava até depois da aula para jogar uma partida a mais. Então tudo isso você tem que contar nas suas horas de esforço aeróbico, tá? Então eu não fico só contando a corrida, eu contava tudo. E no fim das contas acabou muito parecido com o que foi o ano passado, porém o ano passado com muito mais corrida, esse ano dividido. A maioria ainda era corrida, isso é importante, não adianta você acabar fazendo um monte de esporte achando que vai ficar bem treinado para todos.
Então, se o seu foco é corrida, a maior parte dos seus treinos é de corrida e alguns outros, um outro percentual menor em outras modalidades. Então, na somatória de tudo, acabou ficando muito parecido. E para fechar a parte dos treinos, tanto o cross-training que acabou sendo esse ano, né, como o foco total na corrida do ano passado, eles dão certo. Essas duas fórmulas dão certo para corredores que têm experiência. Uma coisa que eu fiz igual a do ano passado também foi que eu não fiz nenhum treino extremamente longo. Eu fui fazendo treinos que eu conseguia treinar no fim de semana, exemplo, né, o longão no fim de semana, mas eles eram longos a ponto de não me deixar arrebentado para segunda-feira. Então eu conseguia treinar bem na semana, todas as atividades que eu tinha na semana eu conseguia fazer e conseguia fazer os treinos longos de final de semana, que igual ao ano passado, até diferente, viu? O ano passado eu lembro que eu cheguei a um treino de 4 horas e meia. Esse ano eu nem cheguei a 4 horas, fiquei nas 3 e tantas. Mas eram treinos difíceis, com subida e tal. Treinos intervalados eu fiz também. Intervalado de 4 minutos. 4 minutos exigentes, 2 minutos devagar, no plano. Às vezes fazia intervalados na subida. E aí eram 8 minutos exigentes subindo e os 6 minutos descendo. Fazia 3 vezes. Por que esse tempo? Porque a montanha tem esse tamanho. Então tinha que descer, eu descia. Mas, enfim, eram só para você ter ideia aí de como foram os intervalados. A partir de 12 semanas da data da prova, eu comecei a colocar esses intervalados. Antes eu só rodava. O mais interessante seria saber que eu não fiz nenhum treino extremamente longo. Eram treinos que me deixavam cada vez mais preparado e a cabeça boa para saber que no dia da prova eu ia chegar e seguir em frente. A alimentação durante a prova foi bem interessante esse ano, porque ficou bem claro os momentos de dificuldade, e esses momentos foram por causa da alimentação. Então, coincidentemente, o ponto que minha família me encontraria era no quilômetro 40, exatamente metade da prova, e eu tinha 2 saquinhos com batata cozida nesses 2 saquinhos. Eu fiz as contas, falei, eu tenho que fazer os 20 quilômetros com um saquinho, ou seja, detonar um saquinho ao longo de 20 quilômetros e detonar o outro que eu tinha na mochila nos outros 20. Beleza, eu consegui mais ou menos seguir isso. Eu tive outros 2 pontos de apoio antes desses 40 quilômetros e eu comi fruta, né, que a organização oferecia. E a água, enfim, isotônico. Mas basicamente a comida foram essas frutas, poucas, e os meus saquinhos de batata cozida com sal. Então esses saquinhos eram uma referência, ficou fácil a conta, né? 20 para um saquinho, 20 para outro saquinho e chegamos no 40. Beleza, encontrei a família, reabasteci com mais batatas, comi o que tinha lá para comer de fruta e saí de novo. Bom, aí mantive a conta, né? Porque daqui dos 40 até os 62, que eram mais ou menos 20 km, 22 quilômetros, vamos comer outro saquinho, beleza. Não consegui comer esse saquinho. E aí eu senti que meu corpo estava perdendo energia. Porque nesse espaço de tempo, de quilometragem, alguns corredores começaram a me passar. Então eu percebi, putz, estou mais devagar, não estou conseguindo comer isso aqui, a cabeça já não aceita. Mesmo eu sabendo que isso é importante para eu continuar bem na prova, eu não conseguia mais comer aquilo. Então eu precisei chegar no quilômetro 62, aí sim eu já tinha programado, minha mulher ia trazer um prato de macarrão ali, e que mais? E outra comida, né? Umas pizzas, mini pizza, sem queijo, né? Tinha tomate, azeitona, e eu ia levar isso para o resto da prova, né? Iam faltar 18 quilômetros ainda. Mas aí, a partir do momento que eu comi, eu comecei a me sentir muito melhor e comecei a passar a outras pessoas. Então, a batata que funcionou nos primeiros 40 quilômetros não funcionou do 40 ao 60. Então, tinha que ter variedade. E aí eu consegui. Eu tinha até fruto seco, né? Tinha castanha, enfim, essas coisas, mas não estava dando jeito nesse ponto. São coisas que acontecem. De vez em quando você passa por isso. Deu para reverter a situação. Se eu não tivesse conseguido reverter, eu estaria cada vez pior ao longo da prova, cada vez mais cansado, os músculos doendo, tudo doendo.
e seria uma prova muito mais arrastada. Mas com essa variação de comidas, deu para seguir tranquilo até o final. O que eu faria se eu fosse numa prova longa ou mais longa o ano que vem? Eu seguiria a ideia de não fazer treinos extremamente longos, colocaria foco nos alongamentos. Então a cada treino de musculação eu continuaria fazendo treino de musculação. Eles podem durar menos do que duraram nesse ciclo de preparação, então poderia ser 2 vezes na semana. Depois de todo o treino de corrida faço alongamento, coisa rápida, mas tem que ser rotineiro. Não pode ser um dia de, nossa, eu fiz 1 hora de alongamento. Não, tem que ser 5, 10 minutos depois de cada treino, alongamento. Pouquinho por dia. O seu corpo vai respondendo e vai ficando cada vez melhor. Rotina de massagem a cada 1 mês, 1 mês e meio. Depende de cada corredor, depende de como você sente os seus treinos. E no momento que você sentir que não está rendendo mais nos treinos, e acabou descansando e ainda assim voltou e não está rendendo, falta de massagem. Vai lá que resolve bem. Vou continuar com os treinos de natação, porque eu sinto que se eu agregar 2 horas de corrida na semana, ou seja, eu deixo de fazer essas 2 horas de natação e agrego 2 horas de corrida, eu não sei se meu corpo responde. Eu não sei se eu vou aguentar tanta carga de corrida. É interessante você somar as horas de corrida na semana. Ela tem que chegar num número que para você é suficiente, para você se sentir confiante e preparado para uma prova longa. A cabeça tem que acompanhar isso, né? Essa ideia. Mas eu não sei se só colocar corrida funcionaria, ou usar todo o tempo que eu tenho para correr, não sei. Eu acho que a natação me ajuda bastante, porque eu consigo treinar forte na natação nesses 2 dias, de vez em quando, né? Não todos, e eu não conseguiria transferir tudo isso para a corrida, né? Se eu tirasse a natação. Então eu continuaria fazendo esses treinos diferentes. Vou continuar no tênis, porque eu gosto, só não me ajuda na corrida. O tênis é uma atividade que eu coloquei, isso eu não falei, né? Mas o tênis eu coloquei 2 meses antes da minha prova, 2 ou 3 meses antes. Eu sou novato no tênis, meu corpo não está acostumado a isso, então eu sofri bastante no tênis. Por mais que parecesse fácil, as minhas pernas sentiram. E eu levei isso até o dia anterior à prova. Eu estava com dor nas pernas no dia anterior à prova, depois de ter descansado, feito tudo o que tinha que fazer, por causa do tênis. Enfim, vou continuar, vou me adaptar cada vez mais. Talvez não seja tão impactante no próximo ano, para conseguir correr melhor sem o aporte negativo que foi para esse ciclo, o tênis. Mas eu gosto, estou encantado com o jogo, vou continuar fazendo por gosto, não porque vai me ajudar a correr. Enfim, se você ficou com alguma dúvida, algo te chamou a atenção, pergunta aí, vou ter o maior prazer em responder. E se não, a gente se vê na semana que vem com mais dicas de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Um abraço e até lá. Tchau!